aí, me dá o dinheiro aí. Não vai dar não. Você vai ver a grande confusão. Eu vou pular até aí. Me dá, oi, me dá o dinheiro aí. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Oi, meus amores! Boa tarde, boa terça-feira, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de matemática. Como vocês puderam ver aí, hoje a gente vai falar de dinheiro. Dinheiro. Quem aí conhece todas as cédulas do nosso dinheiro, do nosso real? Quem aí conhece? Já viu todas? Já pegou em todas? Muito bem! Então, que nota é essa daqui que está aparecendo para vocês? Essa é a nota de R$5. Nós temos também a cédula de 10, de 20, de 50, de 100, de R$2, não é? E nós também temos as moedas. Nós temos as moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. O dinheiro, antes da gente falar real, nós falamos centavos, que são as moedas, não é? Que são menores. Então, 5 a gente fala 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, a gente fala centavos. Quando a gente atinge a casa do real, aí a gente fala real. Todas são do nosso sistema monetário real, são centavos de real. Moedas são centavos de real. E quando a gente vai juntando, a gente troca pela próxima casinha, não é igual nas casas da dezena, centena. Então, muito bem que vocês conhecem. Se eu juntar R$20 mais R$20, com quantos reais eu vou ficar? Pensem aí, com quantos reais eu vou ficar? Com R$40. Se eu juntar duas notas de R$50, com quantos eu vou ficar? R$100. Muito bem. E se eu juntar duas notas de R$5? Se eu juntar duas notas de R$5, com quantos reais eu vou ficar? Muito bem, com R$10. E para ter R$1, quantas moedas de 25 centavos eu preciso ter? Para eu ter R$1, eu preciso de 4 moedas de 25 centavos. Muito bem. E hoje nós vamos utilizar o nosso sistema monetário, o dinheiro, não é? Para a gente trabalhar a decomposição e composição dos números. O que é decompor e compor números, Pro? É nada mais, nada menos que eu classificar em centena, dezena e unidade. Tudo isso que vocês já sabem, só que agora a gente vai dar nomes, que é decompor e compor. O que é decompor? Decompor é quando eu tenho um número inteiro, 244. Eu pego esse número 244 e vou decompor ele. Vou colocar 4 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Eu tenho 244. Eu fiz a decomposição dele. Eu decompus ele em centena, dezena e unidade. E o que é compor? Compor é quando eu tenho o número dividido em centena, dezena e unidade, quando eu tenho lá escrito 2 centenas, 4 dezenas, 4 unidades, e eu vou compor esse número no número inteiro, 244. Certinho? Muito bem, então isso é decomposição e composição, tá bom? A gente decompõe quando a gente separa o número. Quando eu classifico ele em centena, dezena e unidade. O número 48. Faça a decomposição do número 48. Número 48, então eu vou fazer decomposição. 8 unidades, 4 dezenas, não é? Eu decompus o número 48. Agora eu vou compor o número 48, já que ele está 8 unidades e 4 dezenas, eu vou compor ele. Vou escrever meu número 48, certinho? Então vamos lá nas atividades do livro, tá bom? Peguem o livro de vocês, integrado, volume 2, e abram lá na página 53, no livro de matemática, tá bom?
compor e decompor. Troca de ideias. Bruna adotou um cachorro e foi com a mãe comprar ração e uma casinha para seu novo bichinho. Olha só que gracinha, a Bruna e o seu cachorrinho. O pacote de ração custa R$35. Veja como podemos compor essa quantidade de duas maneiras diferentes, usando cédulas e moedas. Usando apenas cédulas. O que é cédulas? É a nota de papel, sabe? O dinheiro de papel é chamado de cédula. Cédula. Então, usando só cédulas. Quais são as notas que eu posso usar para pagar essa ração? A ração custa R$35, então eu posso usar uma nota de 20, uma nota de 10 e uma nota de 5, não é? Eu tenho R$35. Eu também posso compor esse número usando moedas. Como que eu posso fazer? Vamos pegar 3 notas de 10, a gente ficou com 30, não é? Eu também posso pegar mais 5 moedas de R$1, fiquei com R$35, certinho? Muito bem. O preço do pacote de ração pode ser representado no quadro valor de lugar, não é? No quadro de ordens. Nós temos aqui o quadro de ordens, centena, dezena e unidade. 35. Como que eu posso decompor esse número no quadro valor de lugar? 35, eu tenho 5 unidades e 3 dezenas. Muito bem, não tenho nenhum número na centena. Decompondo o número 35 pelas ordens, temos 3 dezenas e 5 unidades. Escrito por extenso fica 35. O que é escrever por extenso? É eu escrever o nome dos números, não é? 35. Muito bem. Vamos para a página agora 54. A casinha custa R$123. Veja como podemos compor essa quantia usando cédulas e moedas. 123. No primeiro quadrinho aí, nós temos duas notas de 50, que deu R$100, né? Mais R$20, uma nota de 20, uma cédula de 20, mais R$3 de moeda, não é? Completei 123. Também posso usar R$100, não é? Uma nota de R$100 e duas notas de R$10, que dá também 120 mais R$3 de moeda. Eu poderia até trocar, em vez de colocar R$3 de moeda, eu poderia colocar uma cédula de R$2 e uma moeda, não é? Também daria R$123. O preço da casinha pode ser representado no quadro valor de lugar. Então, se eu for decompor esse número no meu quadro valor de lugar, vai ficar 3 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Observe o total que a mãe de Bruna gastou nessa compra. Foi R$123 mais R$35 da ração, não é? R$35 da ração mais R$123 da casinha. Então, vamos somar. R$100, não é? Mais 10, 20, 30, 40, 50. Deu 150 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moedas. Então, ela gastou no total R$158. Vamos decompor esse número no quadro? 158. Como que fica? 8 unidades, 5 dezenas e 1 centena. Muito bem, 158. Escrevendo por extenso fica assim, 158. Escrever por extenso é escrever o nome do número. Igual se eu tenho o número 4, eu terei que escrever por extenso. Então, eu escrevo 4. Q-U-A-T-R-O. 4. Muito bem. Compor um número é adicionar números menores para formar um maior. Decompor um número é representá-lo por meio de uma adição de números menores. Então, vamos lá. Atividades. Página 55. Número 1. Felipe trocou uma cédula de maior valor por 5 cédulas de R$10. Faça um X na cédula que Felipe levou para trocar. Ele ficou com 5 notas de R$10. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Então, ele tinha R$50. Então, você fará um X na nota de R$50. Número 2. Patrícia foi ao supermercado e pagou a compra com uma cédula de R$100.
3 cédulas de R$10 e 9 moedas de R$1. Quantos reais Patrícia gastou nessa compra? Então, você vai fazer a adição. 100 mais 10, mais 10, mais 10, mais 9. Então, você fará essa soma e vai descobrir quantos ela gastou. Número 3. Escrevendo com algarismos o número 325, temos. Então, aqui está escrito, não é 325, tá? Escrito por extenso, está escrito o nome do número. Então, você vai marcar um X nos algarismos que representa esse número, tá bom? Algarismo é o número, tá bom? Número 4. Observe como Júlia e Cassiano escreveram o número 208, usando apenas algarismos. Júlia escreveu de uma forma e Cassiano escreveu de outra, não é? Você vai descobrir quem escreveu corretamente, se foi Júlia ou se foi Cassiano. Quem escreveu corretamente, você vai colocar o nome da criança que escreveu corretamente, se foi Júlia ou se foi Cassiano. Número 5. Pinte os vagões do trem de acordo com as cores indicadas para cada decomposição. Nós temos aqui a decomposição de uns números, já está decomposto, não é? Já está transformado em centena, dezena e unidade. 5 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Você vai pintar de vermelho, onde tem esse número. 2 centenas, 3 dezenas e 9 unidades. Você irá pintar de verde, onde está esse número. 7 centenas, 1 dezena e 2 unidades. Você irá pintar de azul, onde está esse número. 3 centenas e 3 unidades. Você irá pintar de amarelo, onde está o vagão com esse número. Página 56. Número 6. Complete o quadro com a composição e leitura dos números representados nos ábacos a seguir. Então, você irá compor o número, não é? Ele se transformará em apenas um número, não é? Não será a soma mais, ele será o resultado. Compor é transformar ele em um número maior, no resultado. Eu tenho 6 na dezena e 2 na centena. Então, eu tenho o número 62. E na frente a gente irá escrever o número por extenso. 62. Próximo, eu tenho 2 na centena, tenho 8 na dezena e tenho 6 na unidade. Então, a gente vai somar. Vai fazer a soma aqui no primeiro quadradinho. 2 centenas é o mesmo que 200, não é? Se cada centena a gente conta de 100 em 100. Se eu tenho 2, eu tenho 200. Se eu tenho 8 na dezena, dezena é de 10 em 10. Se eu tenho 8 na dezena, então eu tenho 80. Para ficar mais fácil, você pode contar nos dedos de 10 em 10. Ó, se eu tenho 8 na dezena, quanto que é? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E a gente descobre. Na dezena é de 10 em 10 e na centena é de 100 em 100, tá bom? Então, 8 na dezena é 80 e mais 6 unidades. Então, a gente vai somar 200 mais 80 mais 6, tá bom? E vai escrever lá na frente o resultado que deu. Próximo, eu tenho 1 na centena, 0 na dezena e 3 na unidade. Então, se eu tenho 1 na centena é 100. Tenho 0 na dezena é 0. E tenho 3 na unidade, que é 3. Eu vou fazer a soma dos números e vou escrever o meu resultado. Vou escrever por extenso. Próximo, eu tenho 3 nas centenas. Quanto que é 3 na centena? Vamos lá? 100, 200, 300. 3 na centena. Eu tenho 9 na dezena. 9 na dezena, é só contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10 na dezena, então é 90, mais 9 unidades. Eu vou somar todos esses números e vou descobrir qual é o resultado e escrever na frente por extenso o nome do número. Próximo, eu tenho apenas 4 na centena. 0 na dezena e 0 na unidade. 4 na centena é quanto mesmo? 100, 200, 300, 400. Muito bem, então escreva na frente por extenso. Faça a soma e escreva na frente por extenso. Página 57. Agora a gente vai fazer o contrário. Agora a gente vai decompor o número. Vai transformar ele em centena, dezena e unidade, não é? Complete a tabela com a decomposição dos números representados com material dourado e escreva-os no quadro de ordens ou no quadro valor de lugar. Nós temos aqui o C, que significa centena, D, que significa dezena, e U, que significa unidade. Nós vamos fazer a soma dos números
igual a gente fez no outro. Só que na frente, em vez de escrever por extenso, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor os números, vai dizer o que é unidade, o que é dezena e o que é centena, tá bom? Então aqui no primeiro tem um exemplo. Eu tenho 9 dezenas e 8 unidades. Então é a soma de 90 mais 8. 9 dezenas a gente sabe que é 90, não é só contar de 10 em 10. Então 90 mais 8 dá 98. Então você vai decompor esse número. Colocar o 8 na unidade e o 9 na dezena. E na centena a gente não tem. Você fará também dessa mesma maneira nos outros. Você vai contar quantos que tem aqui no material dourado. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 barrinhas de dezena, então significa que eu tenho de 10 em 10, não é só... Se é 6 barrinhas, é 60. Tenho 2 unidades, então eu vou fazer a soma de 60 mais 2, colocar o meu resultado e decompor esse número. 2 na unidade e 6 na dezena. Assim vocês farão nos próximos, tá bom? Dessa mesma maneira que a gente fez nos primeiros, vocês farão nos próximos. Irão contar quantos tem no material dourado. Só que a gente sabe que a barrinha tem 10, então eu preciso ficar lá na barrinha 1, 2, 3, 4. Não precisa, só eu contar de 10 em 10. Se tem 6 barrinhas, é 60. Mesma coisa na centena. Se eu tô vendo que tem 2 placas de centena, eu não vou contar lá do 1 até o 100, depois do 1 até o 100 de novo. Não, se eu sei que tem duas centenas, então é 200, tá bom? Então, para ficar mais fácil, vocês já contam direto, já façam a soma direto. Não ficam lá de quadradinho e quadradinho, não. Os únicos que a gente conta quadradinho por quadradinho é a unidade. Na dezena a gente conta barra por barra. Se eu tenho 9 barras é 90. E na centena a gente conta placa por placa. Se eu tenho 5 placas, eu tenho quantos? 100, 200, 300, 400, 500. Se eu tenho 5 placas de centena, eu tenho 500. Então façam aí, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até amanhã.